Estamos começando mais um programa A Hora do Encontro. Eu sou a professora Tânia, da Universidade Sesumar, trazendo para vocês esse programa que busca aproximar as pesquisas que estão sendo feitas nos mestrados em promoção da saúde, tecnologias limpas e gestão do conhecimento nas organizações, das pessoas que não estão nas universidades, não são pesquisadores, mas que precisam, de conhecer, devem conhecer os trabalhos que estão sendo feitos de pesquisa para que, de alguma maneira, isso possa ajudar a promover saúde, ajudar as questões do meio ambiente, as questões educacionais. É sempre muito importante a gente validar, reconhecer a importância da ciência e do trabalho dos pesquisadores. Hoje eu vou falar com o Diogo Ribeiro Garcia. Diogo vem falar para a gente sobre o compartilhamento e disseminação do conhecimento em recurso educacional digital para deficientes visuais. Olha que tema interessante. A gente sabe que aí as políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência precisam se expandir, precisam ter maior acolhida, precisamos da questão da acessibilidade. Então, é um pouco disso que ele vai falar para a gente. O Diogo, ele tem propriedade para falar sobre esse tema. Ele é gerente de produção digital, trabalha aqui na Unicesumar com materiais no EAD, materiais digitais para o EAD. Ele vai falar um pouco para a gente sobre isso. Ele é graduado em desenho industrial, mestre em gestão do conhecimento nas organizações, também aqui na nossa universidade, orientando da professora Yara Carnevale. Isso? Ele tem também especialização em marketing, criatividade e inovação. Portanto, o Diogo está aí preparado para trazer para a gente um pouco desse universo, que é tão interessante. Eu primeiro gostaria de agradecer por você ter aceitado vir conversar aqui com a gente no programa A Hora do Encontro. Professora, eu que agradeço o convite. Eu acho que, como você falou, o tema da dissertação, esse compartilhamento, essa disseminação, ela é importante, Então, eu agradeço o convite para a gente poder compartilhar um pouquinho sobre essas informações. Porque, ao contrário do que muita gente pensa, nas universidades, o que está sendo produzido, o conhecimento produzido, é para buscar tornar a vida melhor de todos nós, melhorar as nossas condições de vida, saúde, enfim. E isso precisa chegar até a sociedade. Não pode ficar o conhecimento encastelado nos artigos ou nas discussões entre os nossos pares, É para ajudar vocês, é para ajudar todos nós. E aí, Diogo, eu queria justamente que você falasse para mim quando é que surgiu o interesse por esse tema da acessibilidade, que evidentemente é um tema muito importante, mas se você já trazia já tinha esse olhar, já trazia essa curiosidade, ou isso só surgiu quando você entrou no mestrado, aquele tradicional momento em que, meu Deus, eu tenho que escolher o objeto de estudo. O que fazer, O que fazer. Professora, esse tema da deficiência visual, ele está comigo já vai fazer mais de 10 anos. Eu entrei na graduação em 2007 para fazer desenho industrial. E desenho industrial você consegue escolher duas formações. Ou você escolhe design de produto ou design gráfico. E eu escolhi design gráfico. Por sempre gostar de desenhar, essas coisas, eu sempre busquei essa área. E quando eu comecei a fazer a faculdade, eu senti a necessidade de buscar acabamento gráfico para atender deficientes visuais. Então, isso é desde 2007. Então, o meu TCC ele foi voltado nisso. E da onde surgiu essa semente, Para conseguir pagar a faculdade, eu trabalhava de garçom à noite. E um dia, numa pizzaria, eu vi um casal deficiente visual chegar e ninguém percebeu e simplesmente colocou o cardápio em cima da mesa. E eu senti a necessidade de falar, poxa, eu quero trabalhar com isso, eu quero entender isso. Por que não buscar um acabamento gráfico, em vez da gente trazer o braille como a forma tradicional dele, buscar um acabamento para isso. E meu TCC foi voltado nisso, levantar uma pesquisa de acabamentos gráficos aonde fosse possível trazer a questão da acessibilidade no braille, Então eu peguei um cardápio de um restaurante de um shopping de Londrina, eu fiz a faculdade lá em Londrina, e aí tentei fazer esse mesmo acabamento que dava o brilho no material, fazer esse verniz trazer o braille no material também, Então, com o investimento para você trazer um apelo visual, que é o brilho, eu também consegui fazer aquele mesmo acabamento com o mesmo recurso para fazer o braille no material.
Então essa sementinha ela está em mim já faz um tempo já, né? Para conseguir olhar um pouquinho para a deficiência visual e poder contribuir com o meu trabalho. Né? É muito interessante isso, porque de fato a ciência está aí para melhorar a vida das pessoas, né? E os deficientes visuais certamente estão podendo, né, não só os deficientes visuais, mas as pessoas com deficiência de um modo geral, podendo ter uma qualidade de vida melhor, né, de participação social e tudo, a partir de pesquisas como a sua. Sim. Mas deixa eu ver se eu entendi. Você pegou um cardápio, né, lá de um restaurante, de um determinado restaurante, a pessoa com deficiência visual, obviamente, não consegue ler, ver, e aí você fez exatamente o quê? O que foi analisado, professora? Você já observou, por exemplo, o cartão de visita, quando ele tem um brilho, ele tem um efeito de brilho? Sim. Aquilo é um acabamento gráfico, né? Então, eu tive sorte que nesses 4 anos de faculdade, teve um evento em São Paulo que ele é a cada 6 anos, que é um evento gráfico muito amplo, e eu consegui ir nesse evento e eu consegui ir num stand de acabamento de verniz, que é esse realce que dá no material, e falei para eles sobre a necessidade dessa pesquisa. E eles tinham um verniz que ele tinha uma viscosidade maior. E através dessa viscosidade, na impressão do cardápio, eu conseguia colocar, por exemplo, na foto da comida, o verniz para dar o brilho, tá? E aonde estava escrito, por exemplo, risoto de palmito, eu colocava o braille com o acabamento em cima. E esse acabamento ele é transparente, ele é translúcido. Então ele não atrapalha quem está enxergando e ele dá autonomia e visão para quem não enxerga, através do braille, né? Então eu levantei, fui atrás de deficientes visuais, levei esse acabamento em braille para fazer a leitura, né? E é possível você conseguir ter uma espessura de altura para dar o tátil né, para a deficiência. O braille a gente tem, quando a gente tem a forma tradicional dele, vamos dizer que ele machuca o papel, né? Então você tem você precisa ter uma gramatura de papel específica, né? E o verniz ele não ia machucar o papel e ele ia conseguir dar uma leitura que a gente precisava naquele momento, né? Então eu consegui fazer até um protótipo desse material com uma gráfica e na defesa do TCC eu consegui apresentar um modelo desse cardápio. Que bacana! E imagino que também, não só como pesquisador, mas como pessoa, foi assim bem gratificante para você. Sim, foi. Porque a vida das pessoas com deficiência, né, se não tem acesso a essas novas possibilidades, realmente fica comprometida, né? Isso. Tem muitos desafios, né? Muitos desafios. O deficiente visual, ele busca autonomia, né, professor? Então, assim, ele precisa ter recursos para que ele não precise de uma segunda pessoa para estar lendo para ele, por exemplo. E foi muito engraçado que, assim, de 2007 até 2011, foi mais ou menos nesse período que as caixas de remédio começou a ter o braille. Então, é um acabamento gráfico também, né? Mas na caixa de remédio, eles fazem o braille como elevação e não usam o verniz. Sim. Né? E aí, finalizando essa graduação, eu quis entender um pouco mais desse universo. E aí eu fiz uma especialização em educação especial, para entender um pouquinho mais sobre toda a questão, né, de espectro autista, da deficiência visual, da síndrome de Down. E eu foquei na deficiência visual, né? E aí eu fui fazer uma pesquisa sobre a questão da escola inclusiva, né? O quanto a escola precisa ser inclusiva para atender as deficiências, e principalmente a deficiência visual. E, assim, a gente poderia dizer que estamos tendo essa inclusão nas escolas e que as escolas estão preparadas para essa inclusão? Nós estamos no caminho, né? Hoje a gente tem a questão do profissional especialista em educação especial que acompanha alunos com necessidades especiais nas escolas, né? Os professores precisam se adaptar, né, professor? Então, assim, você precisa tomar muito cuidado quando você vai apresentar um slide para você referenciar tudo que está naquela imagem, né? Nós estamos gravando, né? Então você precisa ter uma descrição auditiva, né? Então a gente precisa falar o que está acontecendo. Hoje os livros já trazem, né? Isso. Isso como a descrição da imagem, né? Para que a pessoa possa
né, não consegue ver, mas enfim. Consegue entender a imagem. Então, assim, essa busca da descrição de imagens, eu estou aqui na Unicesumar, à frente da produção já faz 5 anos, e eu trouxe essa visão da acessibilidade. Então, hoje, todos os livros da Unicesumar, eles precisam ter a descrição de todas as imagens. O professor conteudista, às vezes, até reclama um pouco, porque demora um pouco mais a construção desse material, mas a descrição de imagens, professora, ela não é importante só para o deficiente visual. Assim como a gente tem a questão aquela pessoa que não consegue interpretar um texto, tem dificuldade em raciocínio lógico, ela tem dificuldade na interpretação de uma imagem. Sim, né? As nossas escolas não nos ensinam, né? Isso. A interpretar imagens, Isso. né? Então, assim, é muito importante, até na pesquisa, a gente tem um tópico na pesquisa que fala sobre a questão da descrição de imagens. Você precisa fazer uma descrição de forma que a pessoa vai conseguir ler aquilo E entender. sem estar vendo e entender. A representação, às vezes é difícil, né? A partir do texto. Sim, ela é complexa de fazer, né? Por exemplo, se a gente fosse descrever nossa visão aqui agora, né? A gente precisava falar do que está atrás da gente, né? O tapete, o fundo, a sua roupa, a minha roupa, a cadeira. Então você precisa descrever como um todo, né? Para conseguir dar essa visão. E é o desafio. Né? Com certeza. Olha, pensando assim, né? Como é que a sua pesquisa vem contribui para isso? Os restaurantes, de um modo geral, não têm esse material inclusivo, né? Não tem, professora. Hoje, assim, quando eu comecei a fazer essa pesquisa lá em 2007, um restaurante só, que é uma franquia americana de lanches, ele tinha esse cardápio acessível. Mas ele era um cardápio em braille, um cardápio branco, só com braille. Sim. Né? E você tem que pedir, então ele não está exposto, né? Então, assim, a gente ainda tem essa necessidade ainda de, eu acho que, evoluir nessa questão de restaurantes, teatro, né? Hoje a gente tem a questão do piso tátil. Nós temos, por exemplo, aqui no bloco da EAD, nós temos um totem onde ele tem uma elevação ali para você caminhar por todo o bloco através de braille, né? Você tem as indicações no banheiro, algumas coisas. Mas a gente ainda precisa evoluir ainda bastante nesse sentido, né? Sim, nós não temos ainda nem aquilo que é básico ainda, que é o transporte específico, né? As rampas, os elevadores, muitos prédios não oferecem essas condições, os cinemas, os teatros, como você falou. Então, ainda é muito incipiente e a gente precisa, né? A gente precisa de políticos que lutem por essas políticas públicas. Nós precisamos da sociedade civil também fazer pressão, né? As nossas calçadas são absolutamente inapropriadas, né, para as pessoas que têm algum tipo de dificuldade de mobilidade, né? E assim, professora, se a gente for ver essa questão das calçadas que a professora disse, nós temos normas da ABNT, por exemplo, que elas falam como precisa ser a calçada, que você siga a mesma distância do portão até onde vai começar esse piso tátil, para que um vizinho não tenha um piso tátil indo para um lado e o outro indo ao contrário, né? Não se encontrando, por exemplo. A gente tem a questão de sinaleiros, onde a gente tem botões que a gente consegue fazer essa questão de acessibilidade. Já vi, por exemplo, em São Paulo, a gente tem sinaleiros que têm sons, né? Então você consegue fazer essa percepção. E o deficiente visual, ele tem essa questão da audição, do tato muito apurado, né? Então, do olfato. Então, assim, eu já tive, por exemplo, experiências de estar em grupo de deficiente visual fazendo pesquisa e você trocar o perfume, você chegar no lugar, por exemplo, alguém já te perguntar, Diogo, você trocou o perfume, né? E você mesmo, você passa o perfume, você não sente o cheiro, né? Por algumas vezes. A sensibilidade de você ler o braille, você precisa ter um tato muito apurado, né? A gente que enxerga, a gente passa, a gente não sente essa sensibilidade, né? Então, nós temos todo esse caminho, eu acho, de autonomia, tanto né, mobilidade urbana, quanto assistir uma gravação, por exemplo, né? Um áudio descritivo, ler um livro, né? Com essa questão da descrição de imagens. Então, foi isso que foi me... Te motivou. Que foi me motivando, né? Então, aí eu fiz uma pós em docência no ensino superior para entender um pouquinho também essa questão das aulas. E aí, quando surgiu a oportunidade do mestrado,
Na minha primeira aula, que eu tive com a professora Yara Carnevale, a disciplina dela era sobre recursos de aprendizagem, objetos de aprendizagem. E é isso que eu trabalho no meu dia a dia, né? Além da construção do livro quanto conteúdo, nós também trabalhamos objetos de aprendizagem, que são podcasts, infográficos, realidade aumentada, simuladores, games, vários objetos que podem contribuir na aprendizagem dos alunos, né? E como trazer acessibilidade para isso, né? Então isso foi uma inquietação minha, eu sempre tive essa inquietação. E aí no primeiro dia de aula do mestrado, a professora Yara pedindo para a gente se apresentar, eu me apresentei, falei com o que eu trabalhava, falei com qual que era a minha busca, né? Então assim... O seu interesse, O meu interesse. Então assim, eu já entrei no primeiro dia já falando, o meu interesse é alavancar a pesquisa que eu venho trazendo já faz um tempo. E aí no intervalo dessa aula ela falou para mim, ó, eu trabalho com interação humano-computador, né? E eu acho que vai casar, né? A interação humano-computador, a tecnologia com o que você quer trabalhar na questão da acessibilidade, né? Dos objetos de aprendizagem. Vamos ver o que eu consigo contribuir, o que você consegue trazer de experiência profissional e conhecimento nessa área para a gente conseguir fazer essa pesquisa de mestrado. Sim, a doutora Yara Carnevale, que é professora do programa, né, de mestrado em gestão do conhecimento das organizações, essa é a área que ela tem aí todo o métier, já tendo lecionado em Portugal e com uma ampla experiência nessa área. Isso é muito bacana. Eu estou conversando hoje com o Diego Ribeiro Garcia. Ele está falando para a gente sobre o compartilhamento e disseminação do conhecimento em recurso educacional digital para pessoas, para deficientes visuais. Algo que a gente sabe da importância, da necessidade, mesmo porque, apesar dos avanços que já tivemos, nós ainda temos muito a avançar no Brasil no que diz respeito aos direitos das pessoas, né, com deficiência e a questão da acessibilidade. Eu queria que você falasse um pouquinho, Diogo, você está no EAD, né, da Unicesumar, você colocou há pouco que todos os livros, todo o material, né, é feito de modo a ter essa possibilidade de leitura para os deficientes visuais. E vocês têm um feedback desses alunos? Como é que, em que medida, né, esses procedimentos têm sido satisfatórios para eles? Como que eles reagem? Professora, assim, eu estou à frente dessa produção de livros, então, assim, hoje no EAD a gente imprime mais de 2 milhões de livros por ano, né? Produzimos, assim, mais de 250 livros novos, né? E enviamos para a gráfica mais de 1.000 livros por ano para impressão. Então, assim, é muita produção. Aqui, só da Unicesumar. Só da Unicesumar. E tudo que se produz aqui em Maringá é distribuído para o Brasil todo, né? Então, é feito aqui com uma equipe, numa diretoria que tem mais de 140 colaboradores. Então, aqui nós fazemos os livros, as gravações das aulas, né? Então, assim, professora, a gente entrega o livro para quem gosta de ler, o vídeo com o mesmo conteúdo para quem quer ver e ouvir, né? Então, assim, a gente tem recebido um feedback bom dos alunos. Agora, para esse próximo ano, nós vamos colocar uma página de avaliação dentro do livro para ele trazer um pouco mais da fala dele. Mas na CPA a gente tem uma pesquisa, né, de satisfação. A gente tem buscado resultados bons com essa questão. Nós implementamos nesse ano também um software que foi da parte da minha pesquisa dentro do ambiente virtual de aprendizagem dos alunos, que chama Read Speaker. Esse software ele vai fazer a leitura do conteúdo. Então, para o aluno deficiente visual, para o aluno que é visual, ele vai baixar o PDF e vai ler o PDF. Para o deficiente visual, ele tem a opção de abrir nesse software o livro e o livro fazer a leitura para ele. E a leitura não vai ser como os softwares gratuitos, por exemplo, que ele tem aquela leitura mais robotizada, né? Ele tem uma leitura mais fluida, você consegue escolher entre voz masculina e feminina. E a gente não tem só o deficiente visual com cegueira, a gente tem baixa visão, né? Sim. Então, por exemplo, a professora utiliza óculos, né? Se você precisa ler com uma fonte um pouco maior, esse software possibilita você aumentar a fonte. Sim. Se você não consegue, se você tem uma dificuldade para ler fontes com serifa, que são aquelas fontes que tem, por exemplo, Times New Roman, que ela tem um risquinho, né? Você prefere ler na Arial, você consegue mudar a fonte do material.
Então você consegue então, manipular... muitas possibilidades, né? De modo a facilitar a vida das pessoas. E é trazer essa autonomia, né? Então, assim, você consegue, para aquela pessoa que quer... Tá no carro, tá fazendo alguma coisa, quer ouvir o material, ela entra nesse software, né? Então, ele... Não necessariamente sendo deficiente visual. Não necessariamente, né? Então, a gente tem recebido bons feedbacks. A gente tem uma área aqui na EAD que chama UNIR, que atende os alunos, né? Que precisam de algum material adaptado, vamos dizer assim, e o resultado está sendo satisfatório. Eu fico pensando, né, que nós todos sabemos que a educação no Brasil, ela precisa, né, de avançar no que diz respeito às questões de espaço físico, de escolas. Nós temos em algumas regiões do país escolas bastante precárias, escolas que chovem dentro, distante, né, em locais de difícil acesso. Então, nós temos muitos problemas. Diríamos assim que o Brasil avançou, sem dúvida, vem avançando, mas aquela coisa do copo meio cheio, meio vazio, né? A gente pode olhar com otimismo ou com pessimismo, mas assim, acho melhor a gente olhar a situação da educação brasileira com realismo, ver que tem avanços, mas que ainda muito precisa ser feito. Neste aspecto, como tem se... Eu fico pensando, né, que algumas questões tão simples como, por exemplo, consertar um telhado para não ter goteira em cima das crianças, são muitas vezes desconsideradas. O quão preparado nós estamos, eu não estou dizendo nem economicamente, o quão preparados em termos de entendimento de direitos, que isso é uma questão de direito, né, das pessoas com deficiência, o quão preparado nós estamos para avançar numa direção, entre aspas, futurista, vamos dizer assim. Professora, assim, a gente, nessa pesquisa, nós fomos levantar essa questão de leis, né? Desde quando começou essa questão, para que possa auxiliar em todas essas políticas públicas, né? Então, assim, como você disse, às vezes, para arrumar um telhado é uma dificuldade muito grande, né? Eu acho que precisa capacitar muito bem os professores, né? Trazer essa forma de como conseguir educar com a necessidade, né? Só que a gente consegue utilizar muitas vezes o mesmo conteúdo, o mesmo material, porém precisamos fazer umas práticas diferentes, né? Então, pensar nessa questão do tato, né? De áudios muito bem construídos, por exemplo. Uma coisa que eu falo bastante com o gerente de estúdio do EAD, a gente precisa pensar naquela pessoa que está assistindo a nossa entrevista aqui, mas que ela, por exemplo, a gente não falou como é a professora e como é o Diogo, né? Visualmente, para a pessoa poder nos conhecer, né? Então, assim, eu acho que a gente tem um caminho muito grande ainda com a questão da deficiência visual. Temos evoluído bastante. Quando a gente olha para a questão da tecnologia, por exemplo, todo smartphone hoje ele tem acessibilidade, né? Eu tenho uma colega deficiente visual, a Cris, nasceu cega e ela é totalmente tecnológica. Ela mexe no celular melhor que eu, né? Foi engraçado, quando eu conheci ela um dia, ela estava num grupo do WhatsApp, onde a gente estava arrumando um churrasco e ela não tinha o meu número cadastrado. Então, no grupo do WhatsApp, a leitura que o software fazia para ela, lia o meu número do telefone primeiro, depois minha mensagem. Quando a gente se conheceu, ela falou assim, você é de Londrina, né? Eu falei assim, como assim? Ela falou, porque o DDD do seu número é 43. Então, assim, ela sabe a percepção de coisas pequenas. Então, e se a gente for olhar a questão de tecnologia hoje, professor, o WhatsApp, por exemplo, o recurso de áudio, ele não é pensado para quem sabe, para quem consegue enxergar e escrever, né? Então, ele traz essa acessibilidade no áudio. O WhatsApp também implementou recentemente a questão da velocidade de leitura. Quem utiliza esse recurso é deficiente visual. Então, o deficiente visual ele tem a audição tão apurada que ele não precisa escutar numa velocidade que a gente escuta. Ele escuta numa velocidade maior. A gente tem mesmo, né, assim, a possibilidade de acelerar. Isso, né? Então, assim, o deficiente visual, ele utiliza isso há muitos anos, né? Então, em software de leitura de tela, por exemplo, é um recurso que ele utiliza porque é muito apurado a questão da audição, né?
Então, eu trabalhei numa instituição em São Paulo, onde tudo que a gente produzia quanto conteúdo tinha um deficiente visual para validar, né? E um dia, sentei do lado dele, falei, preciso que você valide esse material para mim. Ele abriu o computador, ele foi abrindo as pastas, mas assim, numa velocidade e numa autonomia que eu olhava assim, eu falava, poxa, né? O sistema fala tudo para ele, então ele sabe o que ele está fazendo. E a velocidade me impressionou. E a hora que ele foi ler o material, tinha 10 páginas, ele leu em coisa de 5 minutos. Eu falei, como assim, né? E aí, conversando com ele, ele falou, Diogo, para mim a velocidade é a máxima que o software tem e para mim não tá bom, né? Poderia ser mais rápido. E você tenta escutar, você não consegue compreender. Veja, nós falamos aqui de algo que é corriqueiro, né? A gente conhece pessoas, sabe de pessoas que são deficientes visuais. E, no entanto, quanta novidade, né, você nos traz a partir das suas pesquisas e quantas esperança, e quanta esperança também a sua pesquisa, Diogo, nos traz no sentido de possibilitar uma vida mais plena, mais feliz para as pessoas com deficiência, né? Nós estamos saindo graças a Deus, saindo daquele momento em que as pessoas eram deficientes, né? Dizia-se assim, as pessoas são deficientes para pessoas com deficiência, mas elas são, antes de tudo, pessoas com potencial para poder andar, ler, ir num restaurante, enfim, com o suporte da tecnologia, poder ter uma vida melhor. Nós conversamos aqui hoje com o Diogo que é mestre, né, em gestão do conhecimento das organizações pela Unicesumar, trabalhando aí no EAD da Unicesumar, né, compondo essa equipe, né, que está fazendo. Eu fiquei impressionada com os números dos livros e todo o material produzido aqui em Maringá. E foi muito bom conversar com ele, porque nos dá uma esperança de um futuro cada vez mais inclusivo e cada vez mais justo. Diego, eu quero agradecer, só posso agradecer a você, a sua orientadora, pelo belíssimo trabalho. Quero parabenizar vocês por isso. Muita gente acha que nas universidades fica se pesquisando coisas sem validade prática. Isso não é verdade. Professora, agradeço, né, a oportunidade. E deixo aqui meu recado que a gente tentar buscar essa autonomia mesmo, né? Tentar pesquisar, tentar trazer mais recursos, né? Te agradecer. Obrigado. Eu sou a professora Tânia, nós terminamos mais uma hora do encontro. Agradeço a vocês que estiveram comigo e até a próxima semana nesse mesmo horário. Um abraço, tchau, tchau.